Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós chegamos à nossa 10ª aula da disciplina de Segurança e Organização do Trabalho do curso técnico em Edificações do Instituto Federal Goiano. A nossa aula de hoje tem por tema Introdução à Organização do Trabalho e Hierarquia. Então hoje, gente, a gente vai ver que nós vamos sair do conteúdo de CLT, né, que basicamente a gente estudou até agora só sobre CLT e só sobre direitos trabalhistas. Então, na aula de hoje, a gente vai entrar mais na parte de organização do trabalho. A gente vai estudar um pouquinho sobre o que é uma estrutura de uma empresa, como é formado, quais que são os principais tipos de estrutura organizacional, né, que a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Então, hoje a gente não vai estudar, a gente já saiu do conteúdo de CLT. Então, agora a gente vai estudar mais sobre como é que é organizado o ambiente de trabalho. Então, a gente vai adentrar nessa parte de organização do trabalho. Então, organização do trabalho, gente. Então, a gestão empresarial é um processo completo e que considera diferentes variáveis. Então, quando a gente fala de gestão empresarial, gente, um dos principais componentes e um dos principais pontos que a gente tem que analisar são os chamados, ou as chamadas, né, estruturas organizacionais. Então, gravem esse nome. Então, quando a gente fala de gestão empresarial, um dos principais pontos que a gente tem que se atentar é quanto à estrutura organizacional da nossa empresa, que vão impactar o modelo de negócio e vão ajudar a manter o foco para alcançar os objetivos. Então, qual que é a definição, assim, uma definição mais clara de estrutura organizacional? Então, a gente pode falar, gente, que estrutura organizacional é o conjunto ordenador ou conjunto ordenado de responsabilidades, de autoridades, de comunicações e decisões num ambiente de trabalho. Então, basicamente, a estrutura organizacional é como que vai se dar a divisão de responsabilidades numa determinada empresa. Então, é como se vai se dar essa divisão de responsabilidades e também as questões de hierarquia, né, que é o que a gente vai estudar no final da aula, a autoridade, ou seja, quem que vai se reportar a quem, também comunicação e etc. Então, simplificando, gente, estrutura organizacional é a forma como o gestor vai alocar as pessoas dentro de uma organização de forma que o potencial de cada pessoa, ou seja, de cada trabalhador, seja aproveitado da melhor maneira possível. Então, quando a gente fala em estrutura organizacional, coloquei até aqui em negrito, vai remeter sempre o quê? A hierarquia dentro da empresa. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai lembrar automaticamente quando a gente fala de estrutura organizacional é com relação ao quê? Principalmente a hierarquia da empresa e também a relação entre líderes e liderados, ou seja, de líderes e trabalhadores, divisão de setores, tarefas e cargos. Ainda, gente, vai ser o tamanho da empresa e a natureza das suas operações, que a gente vai ter o quê? Empresas menores e empresas maiores, né? Então, o tamanho da empresa e a natureza de suas operações que vão determinar o número de departamentos da empresa e orientar o que a gente chama de distribuição de tarefas ou alocar as tarefas, né? Como é que a gente vai distribuir essas tarefas por setores, ou seja, dentro da empresa. Quando a empresa não investe em uma boa organização, ou seja, em uma boa estrutura organizacional, ela provavelmente vai ter algumas dificuldades. E eu listei algumas para vocês. Controlar a demanda é uma das principais dificuldades se a empresa ela não tiver uma boa estrutura organizacional. Por quê? Porque a empresa, consequentemente, ela vai ter uma demanda de produtos para serem realizados, para serem feitos. Então, se ela não tem uma boa organização, ou seja, se ela não consegue distribuir as tarefas por setores, consequentemente, essa demanda aqui ela pode não ser atingida. Ela também vai ter dificuldades em contratar funcionários no momento certo, porque a partir do momento que você tem os departamentos distribuídos, a partir do momento que você tem as tarefas distribuídas, se você vê que em algum setor, por exemplo, está tendo está tendo falta de funcionário, né, porque eles não estão conseguindo produzir o bastante, a estrutura organizacional ela vai te ajudar, né, a verificar isso também. Então, quando a empresa ela não investe em uma boa organização, isso vai dificultar essa contratação de funcionários. Também, quando ela não investe em uma boa organização, a empresa ela também tem dificuldades em fazer planos de carreira que satisfaçam os colaboradores.
E também, quando ela não investe em uma boa organização, consequentemente, isso dificulta, né, que ela escolha bons líderes. Por quê? Porque a partir do momento que você tem tudo separadinho, dividido por setores dentro da empresa, meio que você consegue ver quem se destaca, quem tem mais espírito de liderança, e consequentemente isso pode facilitar com que a empresa ela escolha bons líderes. E quais que são, né, os principais benefícios de uma estrutura organizacional? Então, quando a gente tem uma boa organizacional dentro de uma empresa, alguns resultados positivos são alcançados. Dentre eles, a melhor identificação das tarefas necessárias, que isso aqui está atrelado à demanda que eu falei ali anteriormente. Então, quando você tem uma boa estrutura organizacional, você consegue identificar, né, quais que são as tarefas mais necessárias de serem realizadas. Você consegue ter também, gente, uma melhor gestão do tempo. Então, quando você tem uma estrutura organizacional adequada, você consegue organizar, você consegue gerir melhor o seu tempo, né? Isso evita tempos gastos desnecessariamente, né? Outros benefícios: boa organização de funções e responsabilidades, mais informações, recursos e feedbacks aos colaboradores. Por quê? Porque aí o colaborador com a estrutura organizacional, ele sabe exatamente para quem que ele tem que se remeter. Então, por exemplo, quando ele quer algum feedback de alguma coisa, quando ele precisa de alguma informação, ele sabe exatamente para qual colaborador, para qual supervisor, né, que ele vai pedir essa informação. Outro benefício da estrutura organizacional são as medidas de desempenho compatíveis com os objetivos e também melhores condições de manter os funcionários mais motivados. Então quando o funcionário ele nota, né, que ele está trabalhando numa empresa, que essa empresa ela tem uma boa estrutura organizacional, então consequentemente ele vai se sentir mais motivado. Então vamos falar um pouco, gente, sobre os tipos de estrutura organizacional que existem. Se vocês forem pesquisar na literatura, gente, existem diversos tipos de estrutura organizacional. E elas, gente, essa estrutura organizacional, elas vão contribuir para a formação de um conjunto lógico de hierarquia, lembra que eu falei, né? Então a estrutura organizacional, ela contribui para essa estrutura de hierarquia, para essa formação de hierarquia e de cargos funcionais. Então, gente, eu separei os 3 principais tipos de estrutura organizacional que a gente tem nas empresas. Então, os 3 principais tipos de estrutura organizacional são a estrutura linear, a estrutura funcional e a estrutura linha staff. Então vamos ver basicamente quais que são as características de cada um. Estrutura linear. A estrutura linear, gente, é a forma estrutural mais simples e a mais antiga que existe na face da Terra. Basicamente, gente, ela tem origem nos antigos exércitos. Então lá desde os primórdios, desde os primeiros exércitos, já era aplicado esse tipo de estrutura que é chamada estrutura linear. Características, né, gente? Ela possui um formato piramidal, pois ela possui linhas diretas e únicas de responsabilidade entre superior e subordinados. É o caso mais simples que a gente tem. Nesse tipo de estrutura, a gente vai verificar através de exemplos que ela demonstra visivelmente, é bem fácil de verificar, ela demonstra os princípios da unidade de comando, ou seja, cada empregado deve receber orientações de apenas um superior. Então essa é uma das principais características. Além dela possuir formato piramidal, nesse tipo de estrutura organizacional, cada empregado deve receber orientações de apenas um superior, que seguem por via hierárquica do escalão mais alto para o escalão mais baixo. Outra característica da estrutura linear é muito verticalizado. Então a estrutura linear, essa estrutura é muito verticalizada, porque inicia na alta administração, ou seja, a hierarquia fica lá no topo dessa pirâmide, né, nesse formato piramidal, e desce para os outros níveis com apenas um setor. Então, alguns exemplos aqui para vocês verem, é bem simples. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de estrutura linear. Então, ó, a hierarquia mais alta, né, os cargos mais altos ficam no topo da pirâmide e, consequentemente, os cargos mais baixos ficam na base da pirâmide, né? Então, notem, gente,
só voltando aqui para vocês ver. Cada empregado deve receber orientações de apenas um superior. Então, por exemplo, ó, esse aqui é empregado meu, né? Esse aqui é um empregado que está numa determinada execução de um serviço A. Ele vai receber orientações, ele vai se reportar a apenas um superior. Esse aqui também, ó, ele vai se reportar a apenas um superior. E esses dois aqui também, ó, eles vão se reportar ao mesmo superior. Aqui o mesmo caso, ó, a gente tem o A, o cargo A, que é o mais alto nessa hierarquia, o B e o C, né, que estão logo abaixo de A, e aí a gente tem B1, B2, B3, C1, C2 e C3. Então notem que, ó, o C1, o C2 e o C3, eles estão no mesmo nível, né? E os três vão se reportar a um único superior. O B1, B2 e B3 estão no mesmo nível, né? E os três vão se reportar a um único superior, né? Que é o B. E o B e o C estão no mesmo nível hierárquico e ambos vão se reportar ao A, que está no mesmo nível. Então, notem que é bem simples, é bem fácil da gente entender como é que se dá a organização, ou seja, quem que vai se reportar a quem, né? Quem que vai receber orientações de quem. É bem simples esse tipo de estrutura. Vantagens, gente. Clareza na definição das responsabilidades, que é o que eu falei anteriormente, né? Muito fácil da gente ver quem que está responsável por quem que se reporta a quem. Agilidade nas tomadas de decisão, por quê? Porque você consegue verificar facilmente a quem que você tem que ter alguma informação, a quem que você tem que pedir alguma informação para você tomar alguma decisão. Então é muito simples essa agilidade nas tomadas de decisão. Outra vantagem é a compreensão da estrutura pelos colaboradores, porque você apresenta essa estrutura organizacional, esse tipo, facilmente eles vão entender, porque é muito simples, né? Então isso facilita bastante que os próprios colaboradores, né, que os próprios trabalhadores entendam essa estrutura. E facilidade de implantação também é uma vantagem. Desvantagens, né, gente? Uma das desvantagens desse tipo de estrutura linear é a sobrecarga de trabalho para o líder devido à centralização das decisões. Por quê, gente? Notem que, por exemplo, o caso do B aqui, ó, ele é um líder e ele recebe, né, informações, ele recebe decisão, né, de vários trabalhadores. Então é muito centralizada as tomadas de decisões. Então isso gera uma sobrecarga nesses líderes, né? Então por quê? Porque às vezes a gente tem um grande número de trabalhadores aqui que vai o quê? Remeter, né, a um único líder. Então isso gera uma certa sobrecarga. Outra desvantagem é o trabalho voltado para o cumprimento de ordens, deixando de lado a inovação. Então meio que nesse tipo de estrutura organizacional, o trabalhador ele tem que cumprir ordens, ele não pode assim inovar, nesse tipo de estrutura não é muito comum deixar o trabalhador livre para fazer algumas inovações, ele tem que trabalhar por resultados e por metas. Outra desvantagem, né, é a centralização excessiva, né? Chefes geralmente, né, generalistas demais, que é o que eu falei para vocês, esse autoritarismo, né? Porque acaba que as decisões ficam sempre na mão de uma única pessoa. E outra desvantagem é que as comunicações elas podem ser demoradas e com distorções. Por quê? Dependendo do tamanho dessa pirâmide, vamos supor que ela ainda se desdobre mais, se um trabalhador que está aqui, ele precisa chegar e passar uma informação aqui vamos supor um trabalhador que está em B1. Se ele precisa chegar e passar uma informação para o A, o que ele tem que fazer? Ele tem que passar a informação para o chefe B, o chefe B, consequentemente, vai passar a informação aqui para o líder A, e esse líder A ele vai ser o responsável por tomar a decisão ou fazer o que for necessário. E o que acontece, gente? Isso pode, de certa forma, fazer com que essa informação que foi passada de B1 para B e de B para A, pode ser que essa informação ela chegue aqui um pouco distorcida, né? Então isso é uma pequena desvantagem, né? E consequentemente gera uma demora para a chegada dessas informações. Então, além da estrutura linear, que é a mais simples, a gente tem a estrutura funcional. Então, a estrutura funcional, ela aplica o princípio funcional, ou também chamado princípio da especialização das funções, em que a gente separa, distingue e especializa. Esse modelo de estrutura funcional é um modelo que desenvolve o princípio da especialização
diante da necessidade de decompor as funções para torná-las mais fáceis. Então, resumindo, gente, quando a gente tem uma estrutura funcional, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, cada subordinado, ou seja, cada trabalhador, cada colaborador, ele vai se reportar a diversos superiores. Então, aqui a gente já tem uma diferença da estrutura funcional para linear. Na estrutura linear, anteriormente, cada trabalhador, né, cada subordinado, ele se reportava a um único superior. Aqui não. Na estrutura funcional, cada trabalhador, cada subordinado, ele vai se reportar a diversos superiores, ou seja, 2 ou mais. Isso simultaneamente. Porém, gente, cada superior, ou seja, cada chefe, ele vai responder apenas pelas suas especialidades, não interferindo nas especialidades dos demais. Não é uma questão aqui, ó, gente, de hierarquia, vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas a especialidade que vai promover as decisões. Então, estrutura funcional, gente, basicamente ela vai funcionar assim. Ó. A gente tem aqui um diretor, aqui a gente tem a gerência A e a gerência B. Aqui a gente tem a execução A, é como se fosse a execução de um determinado projeto, que a gente tem vários colaboradores. E aqui na execução B também, idem, né? Como se a gente tivesse um projeto aqui com vários colaboradores. Então, o que significa? Esse grupo aqui do projeto B, da execução B, ele vai se reportar tanto à gerência B, né? Como também, ó, à gerência A. Então, ele vai ter 2 superiores para apoiar ele nesse projeto. Assim como a execução A, esse grupo A aqui, ele vai se reportar à gerência A e ele também vai receber o quê? O apoio, o suporte da gerência B. Então, a gente tem superiores aqui, ó, ajudando diversos trabalhadores, diversos setores, diversos grupos. Porém, gente, o que manda aqui é o princípio da especialização. Então, vamos supor aqui, por exemplo, a gente tem um engenheiro de estrutura aqui na gerência A e aqui na gerência B a gente tem um engenheiro eletricista, por exemplo. Então aqui, nesse grupo de execução a gente vai ter o pessoal que vai estar trabalhando nessa estrutura, então ele vai receber o apoio, né, do engenheiro estrutural e do engenheiro eletricista também. Porém, como eles são da estrutura, da parte estrutural, quem que é o especialista? Quem que é o especialista na parte estrutural? É o engenheiro aqui da gerência A, né? Então, quem que vai responder pelos atos desse grupo aqui? A gerência A. A gerência B, ó, apesar dela dar um suporte aqui para o grupo de execução A, ela não vai responder porque não é a especialidade dela. Ela dá o quê? Um suporte, um apoio. Mas não deixa de ser ruim. Isso aqui é bom, viu, gente? Porque, consequentemente, isso acaba ajudando aqui na tomada de decisão também. Porém, a tomada de decisão final é esse pessoal daqui. Então, da mesma forma, se a gente simular que esse pessoal da execução B aqui é o pessoal que está executando o projeto elétrico, né? Então, tanto a gerência B, que tem o engenheiro eletricista, quanto a gerência A, que tem o engenheiro estrutural, vão assessorar esse grupo aqui. Porém, quem que vai tomar a decisão final de qualquer coisa? A gerência B, né? Porque a especialidade aqui é engenharia elétrica. E esse grupo é que está desenvolvendo o projeto da área elétrica. Então, acho que deu para entender basicamente como é que é, né? A gente tem vários, 2 ou mais superiores, né? Assessorando todo mundo. Porém, a gente tem sempre aquele que vai estar especializado em uma determinada área. Então, as principais características da estrutura funcional são a divisão da autoridade, né, que é isso que eu falei para vocês. Então, a gente tem vários superiores. A comunicação direta, porque nesse caso aqui, a gente consegue se comunicar de forma mais direta com vários setores, né? Isso facilita a comunicação. A centralização das decisões, porque é o que eu falei, né? Aqui o que manda é a especialização. Então, meio que você centraliza a decisão para um setor específico, para um superior específico. E o foco na especialização, que é o que eu falei anteriormente, que vai mandar aqui é a especialidade, a especialização em uma determinada área. Outro tipo, né, esse aqui é só uma estrutura maiorzinha, só para vocês verem. Então aqui a gente tem o seu. Então abaixo a gente tem os diretores. Então notem, gente, que a gente tem 2 diretores
E esses diretores, ó, eles vão atender a diversos gerentes, ó. Então esse diretor aqui, ele vai atender, ó, esse gerente, ele vai atender esse gerente, esse e esse. E esse diretor daqui também, né, o gerente, todos os 4 gerentes. Porém, o que vai mandar aqui é a especialização. Então, por exemplo, esse diretor aqui, consequentemente, por essa estrutura aqui, dá para ver que ele vai o quê? Ele vai reportar, né, ele vai tomar as decisões desses outros 2 gerentes aqui, porque consequentemente, provavelmente a especialidade dele é a especialidade desses 2 gerentes aqui. E esse diretor aqui, a mesma coisa, né? E aí aqui a gente tem vários operadores, ó, a gente tem inúmeros operadores. Então o que é que a gente pode notar? Esse gerente aqui, ó, gente, ele vai tomar as decisões desses 3 operadores, ó, notem pela setinha azul. Porém, esse gerente aqui, ele também vai assessorar, né, todos os outros grupos de operadores. Da mesma forma, esse daqui, né, que vai tomar as decisões desses 2, notem pelas setinhas azuis, porém, ele vai assessorar todos os demais. Então, acho que deu para entender o que é o princípio da especialização, né? Você assessora todo mundo, mas você toma as decisões apenas no que diz respeito à sua especialidade. Um exemplo, vamos supor o caso de um atleta. Esse atleta tem 2 treinadores, um treinador técnico e outro treinador físico. Cada treinador tem a sua especialidade e vai ter autoridade para dar àquele atleta as decisões necessárias que ele precisa na sua seara. Então, no caso de um atleta, ele vai ter o quê? 2 treinadores para assessorar ele, né? Um técnico e um físico. Os 2 treinadores vão se juntar, né, para assessorar ele. Porém, cada um vai ter o quê? Vai ter a autoridade para falar o que diz respeito, né, tomar as decisões necessárias de acordo com a sua especialização. Vantagens da estrutura funcional. Ela facilita a comunicação intradepartamental, ou seja, da própria equipe, ou seja, ela facilita com que pessoas da mesma equipe troquem informações. Ela valoriza a especialização. Ela tem a definição clara de níveis hierárquicos para o colaborador identificar qual é o próximo nível que poderá alcançar. Então aqui o operador, ó, ele tem a definição hierárquica dele. Ó, esse operador aqui, ele tem que se reportar diretamente para esse gerente. Então ele consegue ver, gente, qual que é o próximo nível hierárquico que ele pode atingir dentro da empresa, né, para aquela área, para aquele setor em específico. E também outra vantagem é o direcionamento dos colaboradores para atividades que explorem suas capacidades. Algumas desvantagens, né, gente? Algumas desvantagens uma delas é o problema na comunicação interdepartamental. Então, notem, gente, que intradepartamental é a comunicação dentro da própria equipe. A comunicação interdepartamental é entre as equipes, ou seja, entre os setores. Então, uma das dificuldades desse tipo de estrutura é a demora, né, para reagir às demandas do mercado. E outro aspecto negativo desse tipo de estrutura organizacional é a falta de preocupação com a companhia. Por quê? Cada área está voltada para as suas prioridades e seus projetos. Um dos problemas que pode surgir é justamente isso. Vamos supor que a gente tem um pessoal aqui que está trabalhando num projeto estrutural, aqui a gente tem um pessoal que está trabalhando num projeto hidrossanitário, aqui a gente tem um pessoal que está trabalhando num projeto de fundação e aqui a gente tem um pessoal que está trabalhando num projeto de orçamento, por exemplo. O que pode acontecer aqui é, por exemplo, cada um focar apenas na sua parte e não contribuir com o todo. E com isso pode gerar algum motivo de divergência entre os setores, né? Por quê? Porque ali você vai estar priorizando somente a sua especialidade, né? A sua especialização. O terceiro tipo de estrutura organizacional é o que a gente chama de estrutura linha staff. Basicamente, a gente vai ver que ela vai combinar os tipos de estrutura empresarial, linear e funcional. Ela vai ser meio que uma junção dos dois. No entanto, gente, o primeiro vai predominar. Então, a gente vai ter uma predominância da estrutura linear. O objetivo da estrutura Lean Staff é agregar os aspectos positivos dos dois modelos e diminuir os negativos. Nesse tipo de estrutura organizacional, a gente vai ter o que? Um staff,
Então, esse staff, gente, é como se fosse um especialista, é como se fosse um assessor. Então, o staff, ele vai ser um assessor que vai o quê? Assessorar, ele vai dar pareceres, ele vai fazer laudos, ele vai fazer vistorias, ele autoriza e ele dá suporte à organização. Então, basicamente, quando a gente fala em estrutura Lean Staff, a gente tem um staff, a gente tem um especialista que vai dar pareceres, que vai assessorar o pessoal que faz parte daquela estrutura organizacional daquela empresa. Os órgãos que executam as atividades fins da organização são consideradas de linha e o restante das atividades são consideradas staff. Que é basicamente isso daqui, ó. Isso aqui vai lembrar bastante a estrutura linear, porque, ó, é bem linearizado, então a gente consegue verificar, por exemplo, aquela questão de cada funcionário se reportar a apenas um superior. Nesse caso aqui a gente vê que consegue, né? Esses 3 funcionários se reportam a esse. Esse gerente vai se reportar apenas a esse. Esse diretor vai se reportar apenas a esse. E para todos os casos a gente consegue ver a mesma coisa, né? Ele é bem verticalizado. Porém, a gente tem os chamados staffs, gente. Então, staff, gente, é a pessoa que vai assessorar. Notem, gente, que o staff, ele apenas assessora, ele não faz parte de fato da estrutura organizacional da empresa, não. Ele só ajuda, ele só assessora, ele só dá o... Só não, né, gente? Porque não é só porque ele faz muita coisa. Mas ele dá pareceres. Então a gente vê que o staff, ele não está dentro, assim, de fato, hierarquizado dentro da empresa. Ele fica como se fosse solto aqui em alguma parte dessa estrutura organizacional. Então a gente tem staff aqui. Nesse caso, o staff ele está assessorando aqui o coordenador. E nesse outro staff aqui que a gente tem no centro, ó, ele está assessorando o quê? Os 2 diretores, né? Então a gente pode ter staff aqui assessorando esses 2 gerentes e assim sucessivamente. Outra forma aqui, gente, de estrutura Lean Staff. Então a gente tem um superintendente. Esse superintendente responde por esses 2 diretores. Esses 2 diretores, ó, por esses 2 gerentes. Então aqui a gente tem um assessor, né, ou staff, para assessorar aqui. E a gente tem outro assessor aqui, acho que ficou faltando uma linhazinha aqui, ó. Esse assessor, esse staff, ele vai assessorar esse diretor aqui. Aqui outro tipo de estrutura Lean Staff, né? A gente tem a presidência de uma empresa, as 3 diretorias, ó, industrial, comercial e administrativa. E dentro da estrutura da diretoria administrativa, a gente tem as gerências, gerência administrativa e gerência financeira. E aí a gente tem 2 staffs, ó, a gente tem a assessoria, né, que a assessoria aqui no caso é um staff, a gente tem a assessoria de planejamento e a gente tem a assessoria de organização. Então ela vai o quê? Vai dar pareceres, né? Ela vai assessorar esses outros departamentos. Então, alguns exemplos de estrutura organizacional. Alguns exemplos, na verdade, de empresas que usam esse tipo de estrutura organizacional. As seguradoras costumam ter esse tipo de estrutura organizacional. Empresas de engenharia também é bastante comum ter um assessor, um staff para assessorar os diversos setores. Escritórios de advocacia também costumam ter esse tipo de estrutura organizacional. Agências reguladoras e outras organizações em que é preciso de parecer técnicos isolados para assessorar os colaboradores que tocam ou gerenciam as operações do dia a dia na linha de frente. Então, apresentei para vocês os 3 tipos de estrutura organizacional mais comum. Porém, gente, como eu falei para vocês, existem diversos outros. Eu vou trazer aqui para vocês outros 4 tipos de estrutura organizacional para vocês estudarem e terem conhecimento mais um pouquinho. Então, a gente tem a estrutura divisional, a estrutura matricial, a estrutura por projetos e a estrutura em rede. Então, a gente vai totalizar os 3 tipos anteriores, mais esses 4 aqui. Então, a gente vai estudar 7 tipos nessa aula. Então, continuando. A estrutura divisional. Esse modelo prevê a organização da empresa a partir de divisões de produção. Então, quando a gente fala de estrutura divisional, ó, o próprio nome divisional já remete à divisão da produção, divisão das tarefas.
Cada uma dessas divisões, ou seja, cada uma dessas tarefas, é separada e autossuficiente. Então a gente vai ter a divisão de setores dentro da empresa e cada um desses setores vai ser o quê? Separado e autossuficiente, além de responsável pelo produto ou serviço conforme os objetivos organizacionais. Cada divisão possui todos os departamentos funcionais necessários para gerar o produto, o serviço ou parte dele. Ou seja, em cada setor que vai estar dividido da empresa, cada setor ele vai possuir todos os departamentos, tudo que vai estar necessário para produzir um determinado produto, serviço ou parte dele. Ainda, gente, destaquei aqui que é um formato recomendado para companhias que atuam em diferentes mercados e contém uma carteira de clientes diversificada. Então, quando a gente fala em estrutura divisional, a gente tem um presidente de uma empresa, aqui a gente tem recursos humanos e finanças, e abaixo do presidente aqui, essa empresa, por exemplo, ela atua com o setor de cosmético na mesma empresa, setor de medicamentos e o setor de higiene pessoal. Então lembrem, quando a gente falar de estrutura divisional, a gente vai estar falando de uma empresa, de uma mesma empresa que ela atua em diversos setores, diversos mercados. Por isso que eu destaquei isso daqui, porque é um formato recomendado para empresas que contêm o quê? Uma carteira de clientes diversificadas. Então na mesma empresa aqui, a gente vai ter 3 tipos de produtos sendo realizados. Notem, gente, que cada setor que vai estar dividido, ele possui todos os meios para fabricar o seu produto final. Então, dentro do setor de divisão de cosméticos, a gente tem a produção, a gente tem o marketing e a gente tem a parte de logística. Então, aqui dentro desse setor, eles conseguem produzir tudo sem ficar dependendo de outro setor, de outro departamento. Então, aqui na mesma coisa no setor de medicamentos. Então, a gente tem o setor de produção, marketing e logística. E de higiene pessoal, a mesma coisa. A gente tem a parte de produção, marketing e logística, sem depender do outro setor. Então, aqui é a mesma coisa. A gente tem uma diretoria comercial, aí a gente tem... Isso aqui é como se fosse uma empresa, né? Uma empresa que está produzindo roupas, por exemplo. Então, dentro dessa empresa que produz roupa ou comercializa, vamos supor uma empresa que comercializa. Então, a gente tem uma diretoria comercial. Dentro da empresa, a gente tem o departamento feminino, o infantil e o masculino. O departamento feminino, ele vai se dividir em seção de perfumaria, seção de lingerie e a seção de modas. Então, notem que esse departamento feminino, ele não se comunica com os demais. Ele é autossuficiente para gerar os seus produtos. O departamento infantil é a mesma coisa. A gente tem a seção de brinquedos e de roupas infantis. Não se comunica com os outros departamentos. E o departamento masculino, a gente tem a seção de roupas masculinas e as seções de calçados. Então, notem que é tudo bem separadinho. Vantagens desse tipo de estrutura divisional. Aumento de autonomia para cada unidade de negócio. Realização de ações de marketing segundo o mercado de atuação de cada divisão. Então, um ponto importante é que a gente consegue desenvolver, essas empresas conseguem desenvolver ações de marketing para cada divisão, né? Para cada setor, para cada produto em específico que ela fabrica. Outra vantagem é a independência nas tomadas de decisão para fornecer uma resposta mais rápida ao cliente. Desvantagem: aumento de custo, pois, como cada unidade é uma operação, ela precisará de recursos próprios, que é o que eu falei anteriormente. Cada setor não precisa comunicar com o outro para fazer com que o seu produto ele chegue no ponto final para ser comercializado. Então, isso implica que, dentro de um próprio setor, ele precisa ter todos os recursos necessários para produzir o seu produto final, né? Então, consequentemente, isso vai demandar aumento de custo. Outra desvantagem é a portas abertas para desculpas. Por quê? Como as divisões são autossuficientes, há o risco de a culpa pelo baixo número de vendas de um produto ser atribuída à região, por exemplo. Então, esse tipo de estrutura organizacional, ele permite que essa própria
que esse setor, que essa divisão, uma divisão específica, ele coloque a culpa, por exemplo, num determinado fator externo, entendeu? Que é o caso aqui. Então, a gente, por exemplo, se a gente tiver um setor de venda, então aquele setor de venda, como ele é autossuficiente, se ele não conseguir atingir as metas dele, ele pode colocar a culpa, né? Falar que esse baixo número de vendas é atribuído à região. Outro tipo de estrutura, a estrutura matricial. A regra desse modelo é que cada colaborador tem dois chefes. O chefe do setor e o chefe do projeto em que ele está alocado. Devido a essa característica, a estrutura matricial ela envolve funcional, foi a segunda que a gente estudou, que foi aquela em que um operador ele responde a mais de um supervisor, e ela também, gente, a estrutura matricial ela contém um pouco dessa parte divisional, da estrutura divisional. Então, a estrutura matricial ela tem como proposta satisfazer ambas as necessidades. A de coordenação, que é a estrutura divisional, né, ela coordena o próprio setor, e a função de especialização, que é da estrutura funcional, né, que o que predomina aqui é a especialização. Seu objetivo é o de obter o maior rendimento possível. Esta é a forma mais utilizada especialmente em grandes empresas, pois cada área tem um tipo de estrutura que melhor se adapta à execução de suas tarefas. O princípio da estrutura matricial, gente, aqui, o princípio da unidade de comando ele deixa de existir, uma vez que cada departamento passa a possuir dupla subordinação. Então, cada departamento vai estar subordinado a dois chefes. Nesse sentido, a matriz enfatiza a interdependência entre os departamentos e exige uma necessidade de lidar com um ambiente complexo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um diretor. Desmembrando esses diretores, a gente tem, por exemplo, um gerente de produção, um gerente de vendas, o gerente financeiro e o gerente de recursos humanos. Então, aqui, gente, notem que cada colaborador, por exemplo, o pessoal que está na produção A, ele vai se reportar a dois chefes. Por exemplo, esse pessoal da produção A aqui, ele vai se reportar ao gerente de produção e ao gerente de um produto A. O pessoal, por exemplo, da produção B vai se reportar ao gerente da produção geral e ao gerente do produto B. Por exemplo, o pessoal aqui de finanças C, ele vai ter que se reportar ao gerente financeiro da empresa e também ao gerente do produto C. É como se a gente tivesse dividido, por exemplo, aqui. A gente tem um certo produto A nessa empresa, um produto B nessa linha, e aqui nessa linha um produto C. Então, para cada produto, a gente tem um gerente para o produto final, e a gente tem um gerente para o processo de fabricação, para o processo de produção. Então, isso acaba que gera uma dupla dependência. Cada setor ele responde automaticamente a dois chefes, que é a chamada dupla subordinação. Então, a mesma coisa aqui, a gente tem um chefe executivo, aí a gente tem diversas gerências, gerente funcional e a chefia do gerente de projetos. Então, notem, gente, que aqui a gente tem diversas equipes, e essas equipes, gente, elas podem se comunicar, elas podem estar envolvidas no mesmo projeto. Como é o caso aqui, né, dessas equipes em cinza, por exemplo. Essas equipes em cinza, apesar de elas estarem em gerências diferentes, elas vão estar envolvidas em um mesmo projeto, como está simbolizado aqui. Vantagens desse tipo de estrutura. Possibilidade de um ambiente mais participativo, que conta com a colaboração de várias pessoas. Então, aqui a gente tem sempre a colaboração de várias pessoas, né? Então, a gente consegue ter um ambiente mais participativo. Outra vantagem é a cooperação dos profissionais para tomar decisões referentes aos níveis mais baixos da hierarquia. Então, a vantagem desse tipo de sistema é justamente que os chefes, os superiores imediatos, eles podem se unir, né, para tomar decisões que vão
dizer respeito aos níveis hierarquicamente mais inferiores. Outras vantagens: ênfase na interdependência entre os setores, o que leva a mais oportunidades de delegação, aumento da contribuição pessoal e participação nos processos decisórios. E outra vantagem: facilidade para controlar os resultados. Então, isso aqui facilita a monitoração, né, o monitoramento, para que os trabalhadores, para que as equipes elas consigam atingir as suas metas. Desvantagens: geração de conflitos de interesses devido à dupla subordinação. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer de uma mesma equipe, eu vou voltar o slide aqui um pouquinho, pode ser que uma mesma equipe ela vá tirar alguma dúvida, por exemplo, com seus dois superiores, nesse caso aqui e esse aqui, e pode ser que tenha conflito de informações ou conflito de interesses aqui. Então, isso pode fazer com que a equipe ela venha a se atrapalhar. Então, isso pode criar uma certa geração de conflito. Outra desvantagem é a divergência entre chefes e departamentos, que pode acontecer, que está associado ao que eu falei aqui agora. Dificuldades de adaptação de alguns colaboradores, isso pode gerar alguma dificuldade, pelo fato de que de você ter que ficar, de você saber que você vai ter uma dupla subordinação, né? Ora você vai ter informação de um chefe, de um superior, ora você vai ter informação de outro superior. Também isso aqui pode gerar deficiências na comunicação, pode dificultar a comunicação, o acesso a alguma informação específica. Estrutura em rede. Então, o sexto tipo de estrutura que eu vou mostrar para vocês é chamada estrutura em rede. Essa estrutura pode ser utilizada por pequenas ou por grandes empresas, tornando-as mais competitivas, principalmente a nível global, pois esse tipo de estrutura organizacional permite que os recursos e que os fornecedores sejam alocados de qualquer lugar. Então, nesse tipo de estrutura, gente, vai permitir que os recursos que a empresa necessita, os recursos que ela necessita para fabricar seus produtos, a mão de obra também, os fornecedores, a mão de obra, ela pode vir de qualquer lugar, basicamente qualquer lugar do mundo. Adicionalmente, esse tipo de estrutura possibilita a venda de serviços e produtos em todo o mundo. Como a estrutura em rede permite a contratação de funcionários, principalmente em estilo home office, a ligação de cada serviço com a organização é feita por meio eletrônico. Por esse motivo, as contratações podem vir sim de qualquer lugar do mundo. Então, por exemplo, eu posso ter um produto aqui em cima que ele foi criado no Canadá, porém, apesar dele ter sido criado no Canadá, o projeto dele foi feito na Inglaterra, porém ele foi produzido na China. Então ele foi criado no... Então ele foi criado no Canadá, ele foi projetado na Inglaterra, criado no Canadá, mas ele foi definitivamente produzido, né? A escala de produção dele é aonde? Na China. Ou seja, a gente tem diversos lugares, diversos países, né? Que vão estar atuando no mesmo projeto, no mesmo fim que a produção de um produto. Então a gente, por exemplo, pode ter a sede da empresa e essa sede da empresa vai ter o que? Diversos fornecedores. Notem que nesse caso, a estrutura em rede, ela não tem a chamada que ela meio que não tem a chamada dependência, né? Não necessariamente a gente tem que ter essa dependência, essa hierarquia aqui entre os setores. Então, por exemplo, numa empresa a gente vai ter os produtores, que vão vir de qualquer lugar, designers, a gente vai ter, por exemplo, a empresa de embalagem para alocar esse produto, os fornecedores, os distribuidores e etc. Esse aqui é outro tipo de estrutura em rede, em que se pode sim, nesse caso aqui, a gente ter a chamada que hierarquia, né? Que é quando um determinado setor, né? Um determinado fornecedor, por exemplo, ele pode ser um superior de outros fornecedores secundários, por exemplo. Então a gente tem as chamadas organizações primárias, né? Que é as que vão estar alocadas aqui, que vão estar respondendo para um diretor geral, por exemplo, ou para a sede da empresa, como é esse caso, e aqueles que estão
hierarquicamente inferior a essa organização primária, é a chamada organização secundária. Vantagem, gente, esse tipo de estrutura organizacional ele gera competitividade global, é uma vantagem. Outra vantagem é que a contratação dos serviços pode ser feita somente quando necessário. Então não precisa você manter aquele funcionário durante todo o período de tempo. Então você pode contratar ele para um serviço em específico. Outra vantagem, custos administrativos relativamente baixos, porque você não precisa ter uma sede de uma empresa, por exemplo, uma sede ali para alocar os funcionários, porque eles podem trabalhar de casa mesmo. Então isso gera redução de custo administrativo. Outra vantagem é 2 ou 3 níveis hierárquicos. Então, nesse tipo de estrutura aqui, a gente não costuma ter muitos níveis hierárquicos, não, são poucos. Então, isso também facilita o entendimento dessa estrutura. Uma desvantagem, sem uma cultura corporativa, esse tipo de estrutura organizacional em rede corre o risco dos profissionais não terem comprometimento desejado. Então, por quê? Como eles podem trabalhar de home office, uma desvantagem desse tipo de sistema é que não se tem aquela cultura corporativa de atingir metas, né, resultados, e na maioria das vezes, esses colaboradores estarem trabalhando de casa, trabalhando de outra parte do mundo, né, outra parte do país, do estado, em outro município, isso pode fazer com que eles não tenham o comprometimento, né, o engajamento necessário. Outra desvantagem é que falhas eletrônicas podem interferir com o andamento do projeto. Então aqui, principalmente, né, a gente vai ver que o processo eletrônico, envio de e-mails principalmente, né, então algum tipo de falha eletrônica pode fazer com que o produto que esteja em andamento, que esteja sendo desenvolvido, ele apresente alguma falha, né? Então é muito importante que os processos eletrônicos eles sejam devidamente revisados. Outra desvantagem é que a organização ela não tem controle imediato de todas as operações da empresa. Então ela não tem como ficar assessorando, ela não tem como ficar monitorando todos os setores, todas as partes da operação daquela empresa. E o sétimo tipo de estrutura organizacional é a estrutura por projetos. Esse tipo de estrutura é indicado para empresas mais dinâmicas e criativas, como desenvolvedor de software, escritório de arquitetura, empresa de projetos especiais de instalação de equipamentos industriais, empresa de organização de eventos e outros, que se caracterizam por ter uma série de funcionários prontos a compor um time assim que necessário. Então, basicamente, a gente tem aqui um tipo de estrutura em que a gente vai ter o quê? Um time, né? Um grupo de funcionários que vão estar prontos para formar uma equipe assim que necessário. Então, o que significa isso? A cada projeto, né, a cada demanda de projeto, por isso que é chamado de estrutura por projetos, então a cada projeto, esses trabalhadores, ou seja, esses colaboradores, se reportam a um líder diferente, até que este seja concluído e o colaborador seja alocado em uma nova iniciativa. Então, esse tipo de estrutura organizacional é aplicável também em construtoras, em consultorias, em empresas que trabalham por projetos. Por que é importante aqui? Porque aqui a gente vai ter o quê? É o que eu falei aqui anteriormente. A gente vai ter um time que vai estar pronto para atuar um determinado projeto e que em cada projeto a gente vai ter o quê? Um líder diferente. Esse líder basicamente é uma pessoa que vai ter mais conhecimento, que vai ser especialista naquela área. Então, esse tipo de estrutura é aplicável em construtoras, consultorias e empresas que trabalham por projetos. Dessa maneira, o tamanho da estrutura vai depender do número de projetos, consequentemente, né? Como o nome sugere, aqui o projeto tem importância equivalente às atividades de rotina. Enquanto a estrutura funcional enfatiza, né, a chamada especialização, a estrutura por projetos enfatiza o negócio, mas não especificamente, né, a especialização por funções. Então a gente vai ter aqui, por exemplo, um diretor. Aqui a gente vai ter o quê? Diversos projetos que podem ser executados o quê? Simultaneamente. Em cada projeto a gente vai ter uma equipe de colaboradores. Em cada projeto a gente vai ter um colaborador, a gente vai ter um líder, né? Um superior imediato. Então notem que aqui não tem nem aquela questão
da hierarquia do superior. A gente não tem o chefe, a gente não tem o gerente. Ó, notem que aqui a gente tem os colaboradores. Nesse caso aqui, aí a gente já tem. É outro tipo de estrutura organizacional. Outro exemplo, né? Que a gente tem o diretor executivo. Aqui a gente tem o projeto A, o projeto B e aqui a gente tem o projeto C. Então, o que acontece? No projeto A, é como se a gente tivesse aqui, ó, 1, 2, 3, 4 colaboradores. No projeto A, a gente vai ter, desses 4 colaboradores, um deles vai ser o gerente do projeto A. Aí, quando a gente for fazer o projeto B, esses mesmos colaboradores a gente vai trocar. Então, por exemplo, esse que estava aqui vai ser o gerente do projeto B e o que estava como gerente do projeto A vai ser um colaborador aqui. Quando eles passarem para o projeto C, troca novamente. Então, por exemplo, esse que estava aqui embaixo passa a ser o gerente do projeto C e os outros que estavam aqui vão ser os colaboradores. Vantagem desse tipo de sistema, desse tipo de estrutura. O gerente de projetos tem total autonomia. Então, a pessoa que está na gerência ela vai ter total autonomia na tomada de decisão. Ela proporciona uma melhor visão holística do projeto. A gente consegue ver um projeto como um todo, né? Como é que se dá a divisão dele. As demandas do projeto são rapidamente atendidas, porque a gente tem uma equipe ali focada totalmente naquele projeto. Outra vantagem é que o diferente número de especialidades na equipe aumenta a possibilidade de resultados positivos. Desvantagens: a ociosidade dos recursos, considerando que em alguns momentos haverá um menor grau de exigência de algumas áreas. Então isso faz com que possa haver uma certa ociosidade dos recursos, porque não vai ser a todo momento que a gente vai ter exigência de uma determinada área ou de um determinado projeto. E também pode haver, né, insegurança na equipe ao término do projeto específico. A gente não tem uma pessoa especialista naquele projeto, a gente tem líderes. Então pode ser que bata uma certa insegurança na equipe quando ela finalizar um projeto. Então esses eram os tipos de estrutura organizacional. Agora vamos para o termo hierarquia, né, gente? A hierarquia ela faz parte da estrutura organizacional, mas não é basicamente o sinônimo dela. Basicamente, a hierarquia, né, basicamente esse outro conceito, ele representa a distribuição dos colaboradores de acordo com níveis de autoridade. As principais características de uma hierarquia, então, quando a gente for falar em hierarquia, dentro de uma estrutura organizacional, quando a gente falar de hierarquia, tem que ter sempre 3 características mínimas, tá, gente? São elas: dentro de uma estrutura organizacional, a hierarquia vai sempre de cima para baixo, como a gente sempre notou aqui nessas estruturas. A hierarquia ela vai sempre de cima para baixo. Então, os níveis hierárquicos mais elevados ficam em cima e os níveis hierárquicos menos elevados, né, os inferiores, ficam embaixo. Outra característica da hierarquia é que sempre tem alguém que vai comandar outra pessoa, ou seja, sempre vai ter um chefe, sempre vai ter um gerente, um líder, um superior que vai comandar outro trabalhador. E apresenta uma cadeia de comando, né? Então a gente vai ter sempre uma linha de comando específico que a gente tem que obedecer. Quanto maior for a empresa, mais cargos e mais funções, consequentemente, ela pode ter. A alocação é feita de acordo com experiências, competências e habilidades. Caso contrário, é comum que seja gerado desconforto, insatisfação e também um sentimento de injustiça para a equipe. Dessa maneira, gente, a hierarquia organizacional ela precisa ser muito bem definida. E ela tem que ser, sim, apresentada aos colaboradores. Então, o ideal é que quando o colaborador ele entre dentro da empresa, ele tenha contato com essa hierarquia organizacional. Para quê? Para que ele saiba já para quem que ele tem que se reportar, onde que ele pode ir quando ele tiver alguma dúvida, né? Quando ele tiver que repassar alguma informação ou quando ele tiver que buscar alguma informação. Então, ela é muito importante de ser passada para os trabalhadores. Assim como a estrutura, gente, ela interfere na cultura do negócio e ela pode facilitar ou pode prejudicar a conquista dos objetivos estratégicos. Então é muito importante que a gente se atente a isso.
Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido as diferenças entre os tipos de estrutura organizacional. Espero que vocês tenham entendido a hierarquia, né, como é que ela funciona. Qualquer dúvida é só mandar a dúvida lá no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Vou deixar uma tarefinha para vocês lá no nosso sistema, na nossa plataforma. E é isso. Fiquem com Deus e até mais.